Olá, essa é a segunda história dos trechos de histórias de Mahabharata que nós estamos lendo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu sugiro que veja lá no canal Ciência Contemplativa, e eu estou também postando isso no canal do YouTube. Nós estamos aqui no trecho da história sobre Ganga, que agora na segunda história ela já é esposa do rei, ou casará com o rei Shantanu. Shantanuho Gangam Pariyarnayat. Shantanu, o rei, Shantanu, Gangam, Ganga, a mulher, né, que nós vamos ver que na verdade ela é uma deusa que representa o rio Ganges. Então Ganga é o nome do rio Ganges em sânscrito, que é simbolizado, representado por uma belíssima mulher. Então Shantanu, o rei Shantanu, Gangam, com Ganga, Pariyarnayat, casou. O rei Shantanu casou com Ganga. Atirena Gangayaha Putraha Asit. Logo depois, um tempo depois, Atirena, Putraha, um filho, Asit, né, surgiu, né, na verdade, quer dizer que um filho de Ganga apareceu, ou seja, Ganga teve um filho, Gangayaha, de Ganga, Putraha Asit, ou seja, logo Ganga teve um filho. Sa, ela, né, tu, Sa, ela, Akshapata jogou, Akshapata lançou, jogou, Putram, seu filho, Nadyam, no rio. Ou seja, Ganga teve um filho e jogou esse filho no rio. Shantanu tat apashyata. Shantanu, isso viu. Shantanu viu. Mas aí vocês podem, quem está vendo esse vídeo sem ter visto o anterior, pode estar se questionando por que o rei viu a esposa jogando o filho no rio e não fez nada. Porque a primeira coisa que Ganga disse foi: eu serei sua esposa desde que você não diga nada contra o que eu fizer, nem questione nada do que eu fizer, nem o que eu disser. Então ele simplesmente observou. Shantanu. Evam, então, Ganga Saptaputran Nadyam Akshapata. Ganga jogou Akshapata Sapta Putrani, 7 filhos, Nadyam, no rio. Então ela teve 7 filhos na sequência e jogou os 7 no rio. Enquanto isso, Shantanu só observando. Te sarve, todos eles, Mritaha abhavan, todos eles se tornaram mortos, né? Todos eles morreram. Então ela matou os 7 filhos afogados no rio e o rei Shantanu só observando. Atirena, logo, Gangayaha Ashtamaha Putraha Asit. Então logo Ganga teve um 8º filho, Ashtamaha Putraha Asit. Teve um 8º filho. Sa Putram Nadim Anayata. Sa, ela, levou Anayata, o filho Nadim, ao rio. Ela pegou o 8º filho, ó, tá aqui na imagem, e levou o menino para o rio. Shantanu, e Shantanu perguntou: Kim Karoshi Apritchata. E ele perguntou, Apritchata perguntou: Kim Karoshi, o que é que você
tá fazendo? O que é que fazes, mulher? Com esse menino aí pendurado pelo braço, já em direção ao rio. Boa coisa não pode ser. Gangá, Abadat, Gangá falou: Idanim, agora, Tuam Tiadjami, agora eu te deixarei. Tava Ashtamaha Putraha, e teu oitavo filho, Ashtamaha, oitavo, Putraha, filho, Maya Saha, junto comigo, Agamirshati iti. Ou seja, junto comigo, ele vai junto comigo, ele vem junto comigo. Então, assim que Gangá pegou o filho, levou ao rio, o oitavo filho, que Shantanu questionou o que ela iria fazer, ela disse: agora eu vou te deixar e vou levar seu filho. Por quê? Porque o acordo tinha sido: você não vai questionar nada que eu disser, nem falar. Então agora, quando você questionou o que eu iria fazer com esse oitavo menino, eu vou te deixar e vou levar a criança. Então, se você acha que as novelas mexicanas são dramáticas e que toda aquela fantasia de Game of Thrones é uma coisa muito extraordinária, você precisa ler o Mahabharata. Então vou voltar aqui e recapitular a história e apontar algumas coisas, né? Gangá, na verdade, é uma deusa, que é a deusa do rio. Então, na Índia, a natureza é muito respeitada, né? E a religião e a espiritualidade, ela se funde com respeito à natureza, de forma que os rios são adorados como divindades, as montanhas são adoradas como divindades, a natureza é a própria manifestação divina. Então, Gangá representa o rio Ganges, que nessa história, nesse conto, né, mitológico, o rei Shantanu casa com Gangá, encontra ela no rio. Mas ela diz que só vai se casar com ele numa condição, contanto que ele não questiona nada que ela fizer, nem nada que ela disser. Mas assim que eles se casam, ela vai tendo filhos, e todos esses filhos ela vai matando afogado no rio, até o sétimo filho. Quando ela tem o oitavo filho que vai em direção ao rio para matar essa criança, Shantanu questiona. E aí, nesse momento, ela diz que vai abandoná-lo, Tyajami, e eu vou te deixar, Tyajami. Então, aqui tem palavras que estão no vocabulário do yoga, e é bom eu apontá-las, né? Então, deixa eu ver. Nadyam, que eu já falei, né, que Nadi, no contexto de Hatha Yoga, significa canais sutis de energia, mas a palavra do dicionário para significar Nadi é simplesmente rio, então Nadi significa rio. Nadyam, rio de novo. Aí essa palavra Sarve, ela aparece em alguns mantras, né? Sarve bhavantu sukhinaha. Então Sarve, né? Todos, né? Ashtamaha, oitavo. Então essa palavra Ashta é a mesma palavra que dá nome ao Ashtanga Yoga, o yoga de 8 partes, o yoga de Patanjali. Ashtama, Ashtamaha, ou seja, Ashta, 8, Anga, partes. Outra palavra. Ashtamaha, de novo. Maya, aqui nesse caso, não é o Maya que às vezes é traduzido como poder de manifestação do universo, mas sim, nesse caso aqui, é um pronome pessoal de posse, né? Meu, né? Junto com comigo, né? Saha, junto comigo. Então Maya aqui está declinado no terceiro caso, comigo. Não é o Maya que significa ilusão, nesse caso aqui. Então essa é a segunda história. Permaneça conectado para entender as nuances dessa trama da mitologia indiana. Até o próximo vídeo. Obrigado.